Fala galera Virtus, eu estou hoje aqui gravando a aula de apresentação do curso para o Ministério Público do Estado do Ceará. Então, inicialmente a gente vai trazer aqui uma apresentação geral do curso, mostrando como que vai ser o curso, certo? O direcionamento, né? Trazendo todos os detalhes, para posteriormente vocês, quando pegarem todo o seu calendário, ficar mais fácil de entender o que a gente quer passar para vocês. Então, o curso é um curso preparatório específico para o Ministério Público do Estado do Ceará, né? Ele é uma espécie de coach, porém, além do coach, ele tem algum plus a mais, que é o quê? Aulas específicas sobre temas específicos que são mais difíceis, mais complicados do aluno achar no meio doutrinário. Então, os professores vão trazer algumas aulas específicas para trazer esse tema, né? Fora isso, a gente vai ter também simulados que já estão dentro do curso, como eu vou falar mais na frente. Então, ele engloba bem mais do que um coach. Tá bom? Então, como eu falei, é o preparatório para o MP do Ministério Público do Estado do Ceará. Os professores, né? Então, a equipe do curso Virtus, nós temos a professora Daiane Tavares, né? Advogada, militante aqui no Estado do Ceará, aprovada no TJ Ceará, né? Foi aprovada em outros concursos, analista do MPU, né? Oficial de Justiça do TJCE. Professor David Castro, atualmente é procurador federal, ex-defensor público do Estado do Ceará, também um professor super preparado, né? Foi aprovado também na Defensoria Pública do Estado do Piauí e na PGE do Ceará. Professor Ramon Pessoa, né? Recém-aprovado no TJCE, aprovado na Defensoria Pública do Mato Grosso e Defensoria de Alagoas. O professor Ramon aqui é conhecido no meio dos colegas concurseiros como um monstro da prova objetiva. Ele já passou várias provas objetivas, ele tem um dom especial, né, e uma técnica especial para ver as questões, né, provas objetivas. Eduardo Girão, que sou eu, né, atualmente eu sou magistrado no Estado do Maranhão, já fui magistrado no Estado do Pará também, né, conto hoje com as aprovações na magistratura, né, dentre elas o TJ do Ceará, 2 Ministérios Públicos, né, do Maranhão e de Rondônia, e 4 Procuradorias dos municípios, né, além de outros que eu não coloquei, né. A gente já tem uma ampla experiência nesse ambiente de concurso público, eu sempre vivi nessa esfera de concurso público, gosto muito e por isso, né, encabecei esse projeto junto com meu colega Tiago, Ramon e o David, né. Tiago Rabelo, né, atualmente juiz no TJ Paraíba, recém-aprovado no TJCE, ex-promotor de justiça lá no Maranhão, foi meu colega lá no Maranhão, nesse concurso que o Tiago foi promotor lá, eu também passei, só que eu optei pela magistratura, ex-delegado no Piauí e aprovado em 8 concursos públicos para cargos, né, entre juiz, promotor, delegado e oficial de justiça. Então, assim, é uma equipe muito preparada e todos aprovados no TJ Ceará. Por que eu estou frisando isso? Estou frisando, primeiro, por conta da peculiaridade, né? O Ministério Público é do Ceará, então quer queira ou quer não, tem uma certa semelhança, uma conexão que a gente pode ter dos dois concursos, e sem falar também que é um concurso que acabou agora, encerrou agora, então todos os professores estão altamente atualizados, né? Então estão ainda, como se fala no meio do concurseiro, né? Estão bem quentinho na cabeça, então é um pessoal muito preparado e atualizado. Como começa o curso? Quando começa? O curso, ele funciona de 3 meses, né? Então, são 3 meses de preparação direcionada. É claro que aqui a gente não está esperando pegar o aluno que recém saiu da faculdade e dizer, olha, você vai passar para o concurso do Ministério Público do Estado do Ceará, né? A gente não está aqui para vender uma ideia mentirosa. O ideal da gente, é claro que a gente conta com uma base mínima que seja de doutrina já do candidato, a gente espera receber isso do candidato, vir com a base mínima e em cima disso a gente vai polir e tentar, né, fazer um direcionamento de forma que o objetivo consiga, no final do objetivo, galgar o máximo de questões e aprovação, que é o nosso objetivo final. Então, o curso inicia no dia 1º, né, de outubro, né? Inicia no dia 1º de outubro, por coincidência, inclusive, é meu aniversário, não poderia deixar de falar aqui. Então, o que acontece? Então, inicia no dia 1º de outubro, é a semana 0, vai ser disponibilizado no dia 1º a aula de apresentação, essa que eu estou agora aqui apresentando para vocês, e também os calendários da semana que começa na semana 1. Então, durante essa primeira semana, que é a semana 0, que o calendário não vai abarcar, é interessante o candidato já ir se aproximando, tendo um contato inicial com as doutrinas que a gente vai passar.
né? Então já vai dar uma olhada. A gente dá mais ou menos umas 3 dicas de cada matéria para você tentar se familiarizar. Você pega ali e vai olhando. É claro que se nenhuma das 3, ainda assim você achar que não gostou, que tem outra, professor, no encontro você fala para o professor, eu tenho a doutrina tal que eu adoto, eu gosto, é interessante, não tem problema. O professor vai pedir só para dar uma olhada e dizer, olha, é interessante, não é? E falar os pontos prós e contras, né? Então, a primeira semana inicia, né, efetivamente do calendário no dia 6, né? Vai do dia 6 a 12, e assim a gente vai seguindo. Segunda semana, terceira, quarta. Esse primeiro mês, nessas 4 primeiras semanas, a gente vai tratar especificamente da doutrina. Então, a gente dividiu o curso em 2 formatos. Primeiro, uma revisada, né, uma passagem básica pela doutrina. A gente não vai ver toda a doutrina, é claro, porque não tem como. Mas a gente vai ver os pontos de maiores importância dentro da doutrina de cada matéria e tentar dar uma reforçada neles. A gente pegou, né, nós mesmos, os professores, nós se juntamos, pegamos as provas, as últimas provas que tiveram, mais recentes, não adianta pegar a prova antiga. A gente pegou as mais recentes, até porque o CESP mudou um pouco do estilo também dele. Então a gente pegou essas provas mais recentes e fizemos uma formatação. E fomos olhando dentro de cada matéria qual o assunto tem sido mais preponderante. E dentro desse assunto, o que é mais doutrina, o que é mais objetivo, o que é mais doutrina, o que é mais lei seca, o que é mais jurisprudência. A gente fez essa análise para poder colocar para vocês, né, o que seria mais interessante de pegar na doutrina nesses primeiros 30 dias. Então o curso começa, esses primeiros 30 dias, né, são de doutrina, como eu falei, né? E depois a gente vai para o intensivão, que é de lei seca. Aí a gente vai apontar, como eu vou mostrar aqui mais na frente, o direcionamento da lei seca. Então, o curso basicamente divide isso. Primeiros 30 dias, né, são de doutrina, e os 60 dias finais com lei seca, questão e jurisprudência. Então, o curso é do período de 1º a 30 de dezembro, esse é o formato do curso. Professor, e a carga horária? Qual é a quantidade de horas que eu tenho que estudar? A gente, na realidade, está querendo se adaptar a você. Então, a nossa intenção é se adaptar ao aluno, tentar encaixar dentro do horário do aluno, dentro do dia dele, de como funciona o dia dele, para tentar encaixar esse estudo de forma, é claro, que tenha um proveito no final, que ele consiga realmente a aprovação no final. Então, não adianta a gente tentar enganar. Se a gente tem 4 horas, a gente vai ter que fazer de tudo para tentar ver a matéria dentro das 4 horas. Se a gente tem 8, a gente vai acabar aprofundando um pouco mais. Isso é lógico. A gente não tem como mexer no tempo. Então, a gente faz o curso baseado mais ou menos 4, né, direcionado 4, 6, trabalha com 4, 6 e 8 horas, né? E também mais de 8 horas. O que acontece? A primeira parte é a revisão da doutrina mais relevante, né, para a prova nos 30 dias iniciais. Então, vai ser os 30 dias iniciais do curso, apontando e direcionando para a doutrina mais relevante. E a segunda parte, como eu falei, é a parte de intensivo de lei seca, jurisprudência em questão, né? Então, já é a parte mais final, a reta final, né? A duração aproximadamente de 30 dias, revisão da doutrina relevante, como eu falei. Então, o que vai acontecer? Vai sair o calendário, direcionamento de estudo, com os assuntos diários para 7 dias na semana. Então, você vai receber seu calendário. Dentro do seu calendário, ele vai estar dividido em 4 tempos. E cada tempo desse vai ter cada matéria com um assunto detalhado, com um assunto que você vai ter que estudar, né? A indicação dentro do assunto, o que o aluno deve focar, então lá vai aparecer no que você deve focar. É claro que quando a gente coloca lá o assunto, você tem que procurar ler o assunto todo. Dentro do assunto, você procura focar naquilo porque é bem importante. E ainda assim, os pontos mais importantes dentro daquele assunto. Então, você foca em determinado assunto, depois vê o que é mais importante também para poder dar aquela fixada melhor. A doutrina indicada para o aluno, selecionando as matérias de leitura rápida, a leitura mais lenta e adaptando a carga horária do aluno por dia. Então, a gente vai indicar a doutrina de leitura mais rápida, né? Um caderno sistematizado, por exemplo, uma um pouco mais densa, que seria um intermediário ali da mais densa, que seria a sinopse, e a mais densa, que seria o livro, que a gente aponta também. Então, isso vai depender do quanto de horas o aluno tem por dia para poder se dedicar àquela matéria, tá bom? A demonstração de questões, né, selecionadas principalmente entre concurso da magistratura e do Ministério Público. Então, a gente seleciona dentro daquele assunto específico daquele dia algumas questões que caíram tratando daquele assunto, para você ver a recorrência
daquela matéria, daquele assunto dentro do concurso, né? Tanto o Ministério Público como a magistratura. A gente tentou fazer um panorama mais de Ministério Público e magistratura, porque são concursos que têm uma proximidade maior, né? Uma aparência maior. Um ou outro a gente teve que colocar Defensoria, Procuradoria do Estado. Por quê? Porque fica difícil, porque é uma matéria um pouco pequena, não cai tanto em Ministério Público, então a gente teve que buscar uma outra questão só para dar como exemplo. Como eu falei aqui, no caso de algumas matérias com pouca incidência, em provas podem ser apresentadas questões de outras bancas ou cargos, né? Vamos lá, então, ainda vai ser disponibilizado também, né, dentro desse cronograma, né, dentro da plataforma, alguns compilados, né, um material Virtus concurso, que é o quê? São alguns compilados e resumo de matérias que possuem pouca doutrina tratando. Você vai pegar uma determinada matéria que fica, poxa, professor, fica difícil eu achar isso aqui, eu não estou achando em canto nenhum. Então a gente está vendo esses temas que são um pouco mais complicados, temas novos, um tempo mais restrito, né? São temas mais restritos, a gente está tentando, aliás, a gente está fazendo os compilados, resumos, e vai disponibilizar para o aluno esse material, tá bom? Então vocês vão pegar algumas matérias, alguns assuntos dentro de algumas matérias, vão pegar alguns materiais, a gente vai disponibilizar material para você estudar sobre isso, tá bom? E mais, você também terá um encontro individualizado, semanal e personalizado entre o professor, coach e o aluno, dispondo de até 30 minutos de orientação e direcionamento por meio do Skype. O que acontece? É bom que eu deixe bem claro aqui que o professor que vai fazer esse acompanhamento de coach, né, são o professor David, o professor Ramon, a professora Dayana. Eu e o professor Tiago, nós vamos ficar com algumas aulas. A gente não pode fazer esse acompanhamento por conta da resolução do CNJ que proíbe que nós participamos de coach. A gente não pode fazer esse acompanhamento de coach, tá bom? Mas a gente vai ficar, eu e o professor Tiago, a gente vai ficar com essas aulas mais específicas, né, sobre assuntos relevantes para poder passar para vocês. A gente vai ter também um plantão tira dúvida por meio do fórum da plataforma Virtus, eu vou explicar mais na frente. Então a gente vai ter esse plantão lá, que nesse plantão vocês podem colocar suas dúvidas, né, por cada módulo, vai ser por módulo, tá bom? Eu vou explicar mais na frente como é. Então, como eu falei, a questão das 12 aulas temáticas durante o curso. Então, terão 12 aulas, né, temáticas, né, aulas selecionadas, que a gente acha que é interessante também por conta da peculiaridade, um pouco até da dificuldade e da falta de contato de alguns alunos até que vêm dos concursos da magistratura e tenta fazer Ministério Público e não tem muito contato. Então a gente está selecionando algumas matérias específicas para poder dar uma aula, né, nesse sentido, né? E essas aulas ficam a cargo da minha pessoa e do professor Tiago, tá bom? Aqui a gente colocou as aulas que a gente tem em mente de ministrar, né, que seria improbidade, legislação do Ministério Público, teorias e classificações de direito penal, teoria geral do direito, licitações, processo coletivo, violência doméstica, execução penal, direito do idoso, pessoa com deficiência, e a gente deixou 3 aqui, 3 em aberto, porque aí vocês, né, vão sugerir e dizer quais temas que vocês têm interesse que a gente coloque para poder ministrar essa aula, tá bom? Agora é claro, professor, mas a gente viu aqui que talvez violência doméstica e tal, vocês entrem em contato, a gente tenta entrar na negociação e a gente vê a possibilidade, né, de outra aula aí para encaixar, tá bom? Duração aproximada, aqui já é a segunda fase, a segunda etapa do curso, né? A parte de intensivo para o MP, jurisprudência, lei seca e questão. Então aqui já é a segunda etapa, são 60 dias finais. Então são aproximadamente 60 dias, né? O calendário semanal vem todo direcionado do estudo com a legislação diária para 7 dias da semana, então vem a legislação, né? Lá no final vou mostrar o calendário de como é isso. Vem dizendo, na lei seca, vem indicando dentro de cada legislação os artigos mais cobrados em provas da magistratura MP, né? Então dentro daquela lei a gente vai indicar qual é o artigo que é mais cobrado para você ter uma atenção a mais, né? E lei seca cai muito e você tem que saber, senão não passa na prova objetiva.
Jurisprudência, a indicação da jurisprudência relevante para o estudo com indicação de decisões específicas que afetam o cargo, indicando o filtro buscador do seu direito. Então, a gente, além de dizer qual é a jurisprudência, a gente vai indicar também um filtro para que você procure dentro do buscador do seu direito, né, a jurisprudência que é interessante para o concurso do MP. Né? A indicação de jurisprudência em tese por assunto, então a gente também vai indicar a indicação da súmula por assunto e a indicação de repercussão geral sobre do assunto. Questões, então a gente vai indicar o filtro de questão do QConcurso e do TecConcurso diário semanalmente, né? Porque diário, então a gente propõe nessa segunda etapa a resolução de questões diárias entre o intervalo de uma matéria e outra e a resolução de 100 questões, né, no sábado ou domingo, isso a gente vai colocar no cronograma direitinho, para poder massificar e treinar a questão de constância de prova. O candidato ele tem que ter constância de prova, ele tem que saber que só dispõe de 3 horas e meia para fazer a prova, e ele tem que treinar para se condicionar a isso, porque no dia a prova, por mais que possa parecer que é 5 horas, mas às vezes acontece imprevisto. Então a gente faz de tudo para treinar essa constância de prova, né, nesse período, né, no sábado, com 100 questões. E os simulados inéditos quinzenais da mesma estrutura e perfil da banca organizadora. Aqui são questões, né, são questões que são preparadas pela equipe Virtus, né, são questões inéditas e a gente procura a mesma estrutura de questões, né, e o perfil da banca organizadora, que é o CESP. Né. Então a gente vai traçar essas questões e quinzenalmente, isso é um curso, então, inclusive, que a gente vai vender para alunos que estão fora, mas o aluno Virtus do foco do MP aqui do Ceará, do acompanhamento, ele terá esse curso gratuito. E serão simulados quinzenais. Então, durante todo o período que ele estiver fazendo o curso, o simulado que ocorrer, ele vai poder participar de forma gratuita, tá bom? E mais, um encontro individualizado semanal, né, da mesma forma, vai ter esse encontro, né, nesse encontro é importantíssimo porque o aluno vai conversar com o professor e dizer suas dificuldades do dia a dia, o que está acontecendo, o que ele está sentindo mal, a matéria que ele não gostou, o doutrinador que ele acha mais interessante, professor, isso aqui eu não estou gostando, e o professor que vai estar lá, coach, conversando com ele vai ter a experiência dele para passar para você, então ele vai poder te mostrar as formas melhores de abordar determinado assunto, vai procurar meios e soluções para você encaixar seu estudo e conseguir realmente ter esse proveito nessa prova e o objetivo final que é a aprovação. Também tem o plantão Tira Dúvidas por meio do fórum, na plataforma Virtus, vai lá, tá? Cada semana vai ter lá constando um fórum específico. Então, dentro daquele fórum, a gente discute alguns assuntos que vocês tiverem dúvidas e quando for para outra aula, para outra semana, será aberto outro fórum. É interessante porque a gente também vai entrar em contato para ver a questão daquelas 3 aulas, né? As 3 aulas que vocês vão indicar, que você acha interessante, que eu e o professor Thiago Grave. É interessante a gente ver dentro desse fórum também, vocês já dão uma sugestão de qual seria as aulas, né? O plantão Tira Dúvida, como eu falei, as 12 aulas, né? Como eu falei durante o curso, haverão 12 aulas temáticas direcionando o candidato para o objetivo final, que é a aprovação do concurso. No final será gravada ainda uma aula aqui, Chute Inteligente, Consciente, ministrada por mim, professor Eduardo. É uma aula que é uma técnica que eu vim desenvolvendo desde a minha época de concurso, desde os concursos de nível médio, né? Um estudo que eu fiz bem de forma bem provável, utilizando a probabilidade realmente, não é um negócio feito louco, realmente é um negócio bem dentro da matemática. Então a gente faz essa exposição de como você conseguir, fora as questões que você sabe, ganhar aquelas questões que você está na dúvida, para você não sair chutando de forma louca, desordenada e perdendo questão de graça. Então a gente vai passar essa forma de chutar, direcionar a questão, né? Uma forma inteligente de chutar e a forma que você vai ganhar mais questões ainda. Então isso aqui é o plus, é o algo a mais, é aquela, faltou 15 questões, faltou 20 questões, eu não sei o que fazer, não sei o que chutar, não, eu vou chutar C de coração, vou chutar A de amor, não, peraí, vamos fazer o seguinte, a gente vai direcionar, vai ter todo esse direcionamento de como vai ser, né, esse chute inteligente, tá bom? O roteiro de véspera
ministrado pelo professor Thiago Rabelo. Então ele vai novamente, né? Ele vai dentro dessa aula, né? Essa aqui são aulas que são a parte daquelas 12, né? Essa aqui são aulas direcionadas a mais técnicas, né? De como resolução de prova, direcionamento. Então isso aqui fora aquelas 12 aulas. Então o professor Thiago, ele vai passar e ministrar o roteiro de véspera, né? Ministrado. O professor Thiago tem um roteiro muito top, vale muito a pena, certo? Não pode deixar de assistir essa aula. É uma aula muito top dele. Ele vai desenvolver, ele vai mostrar o que você tem que fazer, a metodologia que você vai utilizar para véspera da prova. Então é um direcionamento muito bom, vai ser outra aula gravada pelo professor Thiago Rabelo. O que o aluno mais precisa saber? O aluno vai ter que ter uma conta do Skype, né? Porque nossa equipe vai entrar em contato para poder pedir essa informação, para poder os encontros do professor coach com o aluno ser feito por meio dessa conta do Skype, né? Esse contato, né? Porque esse contato é tete a tete, é conversando com o professor, realmente não tem intermediário. Você vai conversar com o professor, vai tirar suas dúvidas. A leitura dos termos contratuais, lá no módulo de apresentação, vai ter lá uma apresentação do curso, né, vai ter esse vídeo, e lá também vai ter esses termos contratuais, tá bom? Responder o questionário diagnóstico, né, disponível na plataforma a partir de hoje, né? Esse questionário é importantíssimo, tá, pessoal? É interessante vocês preencherem. Por quê? Porque o professor vai pegar esse questionário e vai em cima dele fazer o direcionamento do seu estudo. Então isso aqui é um diagnóstico que ele vai pegar, você vai fazer uma leitura de como está o seu estudo, de como está, né, a sua forma de estudar, e vai adaptar e tentar ver o que melhor oferecer para você. Então vai ter lá, né, qual a carreira que você almeja, né? Aqui a gente está com concurso para o Ministério Público, mas a gente sabe que hoje em dia a maioria dos candidatos acabam fazendo para o Ministério Público e para a magistratura, né? Há quanto tempo você já estuda para concurso? Se já foi aprovado em algum concurso, quais concursos? Se já foi aprovado em primeira fase, quais? Qual foi a sua nota da última primeira fase que fez? Qual foi a sua maior nota obtida em primeira fase? Quer dizer, o cara tirou 75, mas o corte foi 85. Ah não, a pessoa tirou 65, mas o corte foi 66. Isso é quase impossível hoje de acontecer, um corte de 66, mas vamos lá. Então é isso que a gente quer saber aqui. Qual a sua nota... Quais as matérias que sente a maior dificuldade para fazer questões objetivas, para poder o professor dar aquele direcionamento da matéria, dar uma atenção maior. Quais as matérias que sente maior dificuldade para fazer questões objetivas, subjetivas, qual que tem mais facilidade e qual que tem a mais dificuldade, né? Quantas horas diárias dispõe para estudar, isso por conta da questão do horário, como que vai ser. Então o professor vai te direcionar de como vai ser esse estudo, né? Dentro da quantidade de horas que você tem, e se tem algum método específico de estudo, caso a equipe Virtus ache que não é efetivo, está disposto a mudar. Então, a gente quer saber essa informação também, tá bom? Aqui é o módulo inicial, né? A plataforma, na realidade, a plataforma vai vir assim, com a primeira aula da apresentação, você vai clicar e lá é que vai ter, inclusive, a aula, e vai ter também o fórum, né? Fórum de discussões e dúvidas. Aqui é o cronograma semanal, né? É o crono da primeira semana, eu trouxe aqui só para título de exemplo, para poder vocês verem. Ela botou aqui toda bonitinha, né? Nossa coordenadora Érica, uma pessoa super jeitosa, né? Todo coloridinho, um negócio bonito. Aí vem direito penal, primeiro tempo. Então o cronograma ele é dividido em dias e tempos. Então dentro do primeiro dia nós temos 4 tempos, tem o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Então ela só dividiu aqui no PowerPoint, né, na metade, para ficar 2 tempos em cada slide, mas aí no primeiro tempo, por exemplo, aqui no primeiro dia vai vir Teoria Geral do Crime, Introdução à Teoria Geral do Crime, Princípios do Direito Penal. Segundo tempo, Processo Penal. Então você vai pegar no primeiro dia nessa sequência, tá bom? Princípios do Processo Penal, Lei Processual no tempo. E aqui no segundo dia do mesmo jeito. Ó. Aí no primeiro dia continuando, Constitucional, Processo Constituinte, Poder Constituinte Originário, Derivado Decorrente, Administrativo. Quarto tempo, Administração Indireta, Autarquia, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, Agência Executiva e Agência Reguladora. Então, vem dividido todo bonitinho assim por dia e por tempo de estudo. Professor, e esse tempo? Qual é esse tempo? Quanto é? Isso vai depender do aluno, né? Como eu falei, o aluno só tem 4 horas. Se ele só tem 4 horas, ele vai ter que procurar
abordar o assunto do tempo em 1 hora, para poder pegar 4 tempos de aula. Vixe, professor, mas aí não dá, é 1 hora só. Entenda, a gente pegou só os pontos principais e estamos disponibilizando, né, no próximo slide vai ver o detalhamentozinho do dia, estamos disponibilizando qual vai ser as doutrinas que você tem. Então, se você só tem 1 hora, não adianta você querer pegar um livro. Então, você vai ter que pegar um caderno sistematizado, porque a leitura é mais rápida. Ah, não, mas eu tenho 2 horas. Não, eu tenho 1h30. Então, se você tem 1h30, que no final vai dar 6 horas diárias, ah, não, então eu vou pegar 1h30, já dá para pegar uma sinopse, né? Ah, não, professor, eu tenho 2 horas, eu tenho 8 horas por dia. Então, você vai pegar 2 horas e vai procurar pegar o livro para aprofundar mais. Então, vai ser 2 horas de cada tempo, que vai dar no final 8 horas diárias, né? Então, o tempo fica dividido assim. 1 hora, no caso de quem não tem, só tem 4 horas por dia, vai pegar o caderno sistematizado. Quem tem 1h30, né, provavelmente pega ali a sinopse, e quem não tem, quem tem mais tempo, que tem 8 horas, acaba pegando o livro, né? Aqui, como eu falei, todos os dias, todas as matérias, a gente procurou dividir também as matérias de forma proporcional por conta do bloco, porque a gente sabe que tem um bloco que é maior, que é o bloco 4, então a gente também deu atenção ao bloco 4 na hora de dividir, né? Então você pode até pensar assim, no início, por exemplo, você vai ver que tem pouco processo civil de doutrina, mas por quê? Porque doutrina em processo civil é muito pequeno. É só a parte geral. Então não adianta para eu pegar e dizer assim, ah, não vai pegar a teoria geral de processo civil. Não adianta, para quê? Não adianta, a gente tem que pegar o que efetivamente cai, como a gente já viu nas questões, né? A gente fez esse estudo. Então, vai ter pouca coisa de processo civil aqui. Por quê? Porque você vai ter que reforçar mais na questão da lei seca. Então, a gente teve o cuidado de ter essa análise, né? Ter essa análise e dividir. Então, vai ter doutrina onde realmente cai mais doutrina, como, por exemplo, direito penal, né? Constitucional, né? O inicial tem aquela parte mais de introdução de princípios. Aqui, como eu falei, a segunda parte, né? Terceiro e quarto tempo. E aqui é o detalhamento do dia, né? Então, lá a gente coloca aqui, primeiro dia, as 4 matérias. E a gente, além disso, manda também para o dia o detalhamento do dia. Teoria geral do crime. Teoria do crime, introdução à teoria geral do direito, introdução à teoria geral do crime e princípios do direito penal. Isso aqui é penal primeiro dia. E a gente vai ver aqui no detalhamento. Teoria do crime, introdução à teoria geral do crime, princípios do direito penal. Então vai focar em quê? Nas diversas funções do direito penal, como proteção do bem jurídico, como garantia, simbólico, promocional, fonte do direito penal, interpretação da lei penal, princípios do direito penal. A gente coloca aqui quais os princípios que vêm sendo mais cobrados, né? Princípio relacionado ao fato do agente, princípio relacionado ao agente do fato, princípio relacionado com a pena. E aqui a gente coloca o que é muito importante. Então isso aqui o candidato tem que ler, porque é muito importante, porque vem caindo bastante. Funções do direito penal, teleológico, sistêmico, direito penal subterrâneo, paralelo, princípios de intervenção, princípios da intervenção mínima, né? Fragmentariedade, subsidiariedade. Então aqui a gente traz nesse importante os assuntos, né, que são bastante cobrados nas questões, né, que a gente tem acompanhado dentro dessa análise do diagnóstico das questões, né? Observação, o princípio da insignificância, nesse caso aqui, será estudado no tópico sobre a tipicidade. Então, a gente faz todas essas orientações e essas advertências, né? Por onde estudar? Então, a gente já disse o que estudar, agora por onde estudar, né? Por onde estudar? Caderno sistematizado, sinopse da Juspod, manual de Direito Penal 1, parte geral, Kleber Masson. Então, o que acontece? Como eu falei, a gente dá aqui 3 fontes doutrinárias. Uma, para quem tem menos tempo, quem só tem 1 hora, né, quem só tem as 4 horas diárias, então vai ter que dividir 1 hora para cada assunto, então você vai ter que estudar pelo caderno sistematizado. Para quem tem 1h30, que já tem como pegar um pouco mais, pega a sinopse da Juspod, que ela é um pouco mais densa. E para quem tem 8 horas, né, que teria 2 horas por cada matéria, acaba pegando um manual e se aprofunda um pouco mais, entendeu? Então a gente dividiu dessa forma. Então aqui, como eu falei, a gente pega no que focar, vem dizendo, depois o que é importante dentro daquilo, do que focar, e por onde estudar, né? Então, por onde estudar. Pessoal, eu vou, antes de eu passar para como cai em concurso, eu vou dar só um intervalozinho, tá bom? Porque meu tempo está acabando e a gente começa no próximo bloco.